vai falar sobre um tema que talvez pareça mais simples, menos complicado, que talvez você pense que não exija conhecimento, mas é um tema muito importante, um tema que com certeza você vai aprender e vai desenvolver bastante situações diferentes para lidar com as crianças aí na sua escola. O tema de hoje é a comunicação. A gente vive numa sociedade e a gente se comunica com as pessoas através de diversas maneiras. A gente consegue se comunicar através do toque, a gente consegue se comunicar através dos gestos, a gente consegue se comunicar através dos desenhos. São diversas formas. A que a gente mais conhece é a forma de comunicação através da fala, do desenvolvimento de linguagem e a produção de fala. Porém, provavelmente as crianças que você atua aí na sua escola, talvez elas não falem, ou se elas falam com algum tipo de dificuldade, alguma dificuldade também de compreensão. Será? Eu acredito que sim. Vamos então pensar e refletir um pouco sobre esse assunto e explorar as diversas maneiras que você tem para atuar da melhor forma com a sua criança na escola. Como dissemos na outra aula, a importância de vocês na escola é auxiliar. E pode parecer que não, mas esse momento da comunicação também precisa de auxílio. Então bora lá pensar um pouquinho, refletir qual é a melhor maneira de você auxiliar na sua criança aí na escola. Para essa reflexão, vale a pena lembrar que é sempre bom a gente pensar em nós mesmos antes de tudo. Então, pensemos numa situação em que você está tentando se comunicar com alguém e você não está conseguindo, por alguma razão. Aquilo te causa frustração, certo? Às vezes você quer falar que você está sentindo alguma dor, que você tem sentido alguma necessidade básica especial, ou você quer contar alguma coisa muito alegre, muito sensacional que aconteceu com você e as pessoas não compreendem, elas não entendem. Aquilo causa um pouco de frustração. Isso pode acontecer também com a criança que está aí na sua escola. E você pode ajudar. Vamos pensar e refletir sobre isso. Interessante notar e citar também que a criança que estuda na escola em que você trabalha, ela também quer ser inserida e ela também quer fazer parte de algo. Todos nós, seres humanos, fazemos parte de uma sociedade, de uma comunidade. E essa criança também tem o direito e a possibilidade de fazer parte disso. E a gente pode orientar e participar, a gente pode funcionar como moderador na intervenção e na socialização dessas crianças. Então, se uma criança que está com você tem alguma dificuldade nesse processo de comunicação, de interação, você tem a possibilidade de ajudar. Como? Você, como profissional de apoio, cuidador, imagino eu, ajuda essa criança, auxilia em dois processos. Vamos falar de dois: o momento da higienização, o momento do banheiro e o momento da alimentação. Então, digamos assim, você foi chamado para ajudar, deixa eu pensar, o Eduardo a ir ao banheiro. O Eduardo, ele tem dificuldade de locomoção, talvez ele também seja dependente para os momentos básicos de higiene e ele precisa do seu auxílio. Você é solicitado, você vai ter a classe do Eduardo, chama e vai fazer o que é necessário, aquilo que você já sabe como tem que fazer. Você precisa conversar com o Eduardo, você precisa chegar até ele, o ideal é que você se abaixe, que você fique na mesma altura do Eduardo, olhando sempre nos olhos dele e converse com ele. Lembra que a gente falou sobre antecipar? É importante que você faça isso. Então você cumprimenta o Eduardo, deseja um bom dia, fala como foi seu dia, o que você está fazendo hoje na escola. Por mais que o Eduardo não compreenda ou não te responda, é importante que você fale com ele. Toque o Eduardo, faça ele sentir que você está ali presente e fale: bom, vamos ao banheiro. Você vai com o Eduardo até o banheiro, ajuda nas necessidades dele, sempre conversando com ele, pontuando o que ele está fazendo. Então, ele precisa interagir com você. Afinal, o Eduardo não é uma máquina, o Eduardo não é um brinquedo, ele é um ser humano, ele é uma pessoa e ele precisa desse método de interação. Então, você pega o Eduardo, conversa com ele, vai até o banheiro, ali no local do vaso sanitário você participa, conversando com ele também. O momento de fazer a higienização das mãos, você vai falar: olha, agora a gente vai lavar as mãos, aqui tá a água, vamos pegar o papel para secar. Aparentemente parece um processo um pouco cansativo, inclusive,
Mas é assim que o ser humano interage, é dessa maneira que a gente se relaciona com as outras pessoas, é através da troca. E essa criança também precisa disso. Ele provavelmente tem essa vivência e essa experiência em casa, é o que a gente espera. Mas na escola, você como apoiador vai fazer toda a diferença nesse momento. Uma outra situação seria a da alimentação. A gente conversou na outra aula da importância de antecipar. A gente falou agora também de antecipar, de contar o que está acontecendo no momento do banheiro, por exemplo, e isso também se repete na alimentação. Então, por exemplo, o Eduardo, vamos continuar com ele. Você pega o Eduardo, vai levar até o pátio da alimentação, vai explicar que agora é o momento de comer, que é o horário do almoço, pergunta se ele está com fome, senta-se com ele, oferece o alimento, não sei, talvez o Eduardo precise de auxílio para se alimentar, eu não sei, mas talvez ele não consiga pedir o que ele quer ou dizer que ele não está mais com fome. Você precisa perceber essa situação, analisar e contar para ele. Então, olha, Eduardo, aqui a gente tem um alimento tal, olha que gostoso, vamos comer? Pega um pedaço, experimenta. É realmente uma troca, isso a gente pensa que é estimulação, é uma interação, é uma troca que a gente chama de diálogo. Todo mundo gosta disso, né? As crianças com algum tipo de deficiência também. E aí você pode estar imaginando, bom, mas e se a minha criança não me compreende? Se essa criança não me entende? Se essa criança ela é cadeirante, ela não enxerga? Todo mundo precisa dessa interação. A gente falou no começo que a comunicação ela se dá através também do toque, do cheiro, do abraço, do gesto. Tudo isso pode ser utilizado. Não importa se você tem a sensação que aquela criança não te compreende ou que ela não fala, mas você precisa se comunicar, falar com ela, nomear as coisas para ela, vivenciar aquele momento também. Ela vai com certeza se sentir parte, ela vai se sentir valorizada e ela vai se sentir pertencente àquela sociedade, que é a escola, que é o melhor ambiente, é um dos mais importantes para a socialização. Bom, e a gente pode pensar numa outra situação. Ah, Fernanda, mas nossa, tem um aluno aqui na sala, na escola, de repente a Luísa. A Luísa, ela anda sozinha, ela consegue fazer algumas coisas. A dificuldade da Luísa, na verdade, realmente é na parte da higiene. A Luísa não consegue se limpar e ela precisa do meu auxílio. Mas a Luísa entende as coisas que eu falo, de repente a Luísa tem uma alteração cognitiva que a gente chama de leve. Você vai fazer a mesma coisa que você faz com o Eduardo na situação anterior. Você vai chegar no nível da Luísa, você vai olhar nos olhos dela, você vai conversar, você pode segurar na mão, fazer o processo. Aí a Luísa ela conversa com você, ela fala. Porém, a fala dela é o que a gente chama de ininteligível. Você compreende algumas coisas, outras você não entende, não faz muito sentido para você, parece que às vezes ela fala uma coisa sem sentido, você pergunta A, a Luísa responde D. Calma, vai dar certo. Como que você vai fazer isso? Você vai perguntar para a Luísa, vai ouvir a resposta da Luísa. Se você não entendeu, não tem problema. Não é nossa obrigação também entender sempre tudo. Você vai perguntar novamente. Se você não entendeu, entenda qual que é o contexto daquela situação. A gente estava falando do banheiro, por exemplo. Digamos que a Luísa está falando alguma coisa com papel na mão. Está secando a mão. E aí você não entendeu o que a Luísa falou. E aí você pode responder justamente, outra palavra mais fácil, mas é sim, Luísa, é o papel, tá secando a mão, né? Isso, muito bom, vamos jogar no lixo? Talvez você não tenha entendido e talvez não tenha sido isso que a Luísa tenha sentido o desejo de falar. Mas essa fala sua faz parte de um contexto e vai fazer com que a Luísa se sinta menos frustrada. Não tente adivinhar o que a Luísa falou, não ignore o que a Luísa falou, não dê de ombros para esse momento, porque ela está tentando fazer uma conexão com você e com o ambiente escolar. Bom, uma coisa que é super interessante e importante que a gente fale é que hoje em dia as pessoas têm usado muitos aparelhos eletrônicos. Tablet, celular, a gente ouve muito falar no nosso ambiente de trabalho que alguns cuidadores utilizam esses recursos também com as crianças. Pode ser que ele seja interessante, facilite muito o trabalho de vocês,
Mas se você quer realmente fazer a diferença e quer fazer um trabalho bem feito, deixe esses aparelhos eletrônicos de lado. Use a sua voz, use a sua comunicação, use o que você tem de melhor. Como que a criança se desenvolve? O que ela realmente gosta é de uma voz natural. É da voz da mãe, da voz do pai, da voz da professora e da voz do cuidador. Então, explore a sua comunicação através da sua fala. Sabe quando a gente tenta fazer uma pergunta e assim, a gente super questiona, por exemplo, o quê? Eduardo, você não comeu de novo? Isso a gente chama de prosódia. É quando a gente faz essa alteração na nossa acentuação, digamos assim. Quando você fica muito feliz, Luísa, parabéns, você se limpou direitinho, muito bom. Isso faz diferença para a criança. São essas curvas melódicas, são essas diferenças na voz, na fala, na entonação, na expressão facial que vai fazer a diferença para a sua criança. Você tem esse recurso todo, você fala, você tem expressão facial, é disso que você precisa utilizar para se comunicar com a sua criança. Na verdade, você pode usar essas técnicas para se comunicar em qualquer ambiente, com a sua coordenadora, com a sua família, com seus amigos, aonde você estiver. O importante é que você faça essa diferenciação. As crianças também, elas notam muita diferença na intensidade da fala. Você pode falar mais baixo, essa criança vai dar mais atenção a você. Você pode falar um pouco mais alto quando você quer dar intencionalidade, quer que ela preste atenção de maneira empolgada. Você pode falar, não, isso não foi legal. Eduardo, xixi dentro do vaso. Não, 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 não. Então, a sua comunicação, expressividade e fala que faz a diferença na comunicação com essa criança. Ah, mas ela não me ouve, mas ela enxerga? Ela consegue ver a sua expressão facial? Ah, mas ela não gosta muito do meu abraço, do toque. Você tentou chegar ao nível da sua criança, abaixou, olhou nos olhos? Tente fazer a diferença, coloque-se no lugar dela, tudo bem? Como eu disse no começo, o assunto de hoje ele parece ser mais simples, foi inclusive um pouco mais rápido, mas eu acho que faz sentido você pensar aí do outro lado sobre como você pode fazer a diferença na escola, tá bom? E na sua vida também. A comunicação ela é um direito de todo mundo e ela é uma habilidade que vem com a gente, mas que ela pode ser aprendida, melhorada com todo mundo. Então, tente utilizar os recursos que a gente falou aqui hoje. Trabalhar com relação à sua voz, com a sua articulação, com a sua expressão facial, com o seu toque, com o seu abraço, com a sua ternura, com o seu carinho, com o seu jeito de ser. Não mude a pessoa que você é, apenas valorize aquilo que você tem de melhor e a sua expressão, a sua expressividade, a sua comunicação para fazer com que essa criança se sinta inserida, valorizada e pertencente ao ambiente escolar através do cuidado que você dá ao diálogo entre você e ela. Agora é o momento do estudo de caso. Eu quero ver se você prestou atenção no que a gente falou. Existem alguns temas, algumas respostas que vocês vão dar que é natural de vocês, mas eu quero que a gente converse sobre alguns pontos específicos, tá bom? Então vamos lá. Digamos que você tem aí na sua classe, na sua escola, na verdade uma criança de 13 anos, ela tem uma síndrome genética. Então, como que você percebe que ela tem uma síndrome genética? Provavelmente a coordenadora já falou pra você, mas você consegue notar na face dela. Ela tem 13 anos, mas ela é baixa, ela é magrinha, ela é emagrecida, ela tem, a gente chama de implantação de orelha mais baixa, ela tem o que a gente chama de uma fissura lábio-palatina, que já foi corrigida através de cirurgia, então algumas pessoas olham para ela e podem pensar, será que ela fala? Será que ela se comunica? Bom, essa criança, além dessa síndrome, veio com uma deficiência intelectual moderada. É uma criança que faz terapia, que faz fono, faz terapia ocupacional, que vem se desenvolvendo. É uma criança que você pergunta, ela consegue te responder, mas as palavras são sempre isoladas. Sim, não, cadê, não sei. E às vezes você entende, às vezes não, porque ela tem uma distorção. Então alguns sons saem meio estranhos, misturados.
Mas ela é uma criança que interage, que gosta muito do toque, que é sorridente, que é carinhosa, que é efetiva. Ela anda sozinha, ela come sozinha, ela vai ao banheiro sozinha. Mas ela tem dificuldade para se limpar, ela não sabe usar o papel higiênico, ela esquece de lavar a mão, se ela lava ela não consegue secar. Então ela é uma criança parcialmente dependente de auxílio. Então com certeza você vai estar ali para ajudá-la. Se você é chamada na sala, fala: cuidadora, por favor, a fulana tá precisando ir ao banheiro, tá apertada. Eu quero que você pense comigo, como vai ser o processo de chegar até a sala, conversar com a criança, fazer todo o processo do banheiro e retornar. Como que você pode se comunicar e interagir com essa criança e fazer desse momento também um momento prazeroso.